Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e na sessão do curso de Programação em Python para análise de dados, iremos aprender a como trabalhar de forma prática ali nas células que a gente tem do Jupyter Notebook através do Google Colab, para a gente ir pegando o jeito de criar os nossos primeiros scripts no Python, certo? Então, recapitulando as aulas anteriores do curso, a gente viu qual que é o ciclo de análise de dados, como instalar as bibliotecas no Python e também quais são as principais bibliotecas que a gente de fato vai utilizar no decorrer do curso. E o objetivo da aula de hoje, um pouco mais prática, é aprender como criar esses arquivos do Jupyter Notebook usando o Google Colab, quais são as principais recomendações em termos de escrita de código que a gente tem atualmente, como que a gente de fato executa os códigos que a gente vai escrever no Python, ali no Google Colab, quais são os recursos dessa plataforma que a gente tem à disposição para trabalhar no dia a dia e também como que a gente pode adotar um modelo em termos de escrita de código, né, para uma análise de dados, né, simples, como que a gente pode estruturar esse código, certo? Então, em resumo, a gente vai tratar aqui de aspectos práticos e que a gente vai utilizar bastante no decorrer do curso, certo? Então, começando pelo básico, como que a gente cria ali um arquivo de Jupyter Notebook lá no Google Colab. Para isso, você vai precisar, conforme já demonstrado, de uma conta no Google. Você vai no seu Google Drive e aperta aqui o botão novo ou new, vai na opção ali more ou mais, vai ser listado aqui os aplicativos da Google, né? Se não tiver aparecendo no Google Colaboratório, aí clica para conectar mais aplicativos, aí você consegue instalar o Google Colab na sua conta do Google, tá? E aí, uma vez que está instalado, você clica aqui no Google Colaboratório para abrir justamente uma aba no navegador com justamente esse arquivo do Jupyter Notebook, né, criado, certo? Essa aba no navegador vai ser a interface para você editar, né, colocar códigos nesse arquivo, certo? Uma vez que você criou aqui esse arquivo, se você voltar no Google Drive, vai aparecer aqui um documento novo, né, um arquivo novo, na pasta, né, que você está trabalhando, certo? Eu criei nessa pasta aqui. E aí, uma vez que você criou esse arquivo, você também consegue renomear ele, né? Então, aqui ele aparece com essa nomenclatura aqui, você pode chamar de um nome diferente, certo? Só clicar duas vezes, digitar o nome e clicar em algum lugar fora, e aí tá feito a renomeação desse arquivo. Então, é bastante simples. Bom, seguindo adiante, vamos ver, principalmente aqui em termos de escrita de código, né, as principais recomendações, né, sobre como, né, principalmente a forma como você vai escrever código. E aí dentro disso a gente vai listar aqui três coisas que são básicas, né, para você ter justamente uma noção sobre como que você vai escrever código. Então, da mesma forma que lá no português, né, na língua portuguesa, a gente vai escrever um texto, né, a gente vai iniciar ali, por exemplo, uma sentença. A gente inicia ali a primeira palavra com a letra maiúscula no português formal. Na linguagem de programação, como é o caso aqui do Python, né, a gente também vai seguir algumas regrinhas. Então, no português, a gente inicia as frases com a primeira letra maiúscula. No Python, a gente também vai ter essas regrinhas, né, e boas práticas e também estilo, né, de escrita de código. Então, as regras são justamente a sintaxe que a gente tem que seguir para o código funcionar. Se você não seguir algumas das regras que a gente vai passar no decorrer do curso, que são várias, tá? A gente não vai passar tudo de uma única vez, a gente vai esmiuçando, né, parte a parte. Se você não seguir alguma coisa que seja, né, uma regra, o código não vai funcionar e vai ser gerado um erro, tá? Então, são sintaxes, né, essas regras são sintaxes que devem ser seguidas para as coisas funcionarem. As boas práticas, elas são convenções, né, que geralmente a maioria dos usuários utilizam, né, adotam no seu dia a dia de escrita de código, né, para tornar esse código mais legível, principalmente se ele é usado, né, por outras pessoas, certo? Então, se você trabalha numa equipe, geralmente você vai ter um guia de boas práticas em termos de escrita de código no Python para seguir,
certo? E aí são questões relacionadas a espaçamento, indentação, nomes que você vai definir para os objetos, para as variáveis e assim por diante, né? Geralmente essas coisas não vão, se você não seguir nessas boas práticas, elas não vão gerar um erro, né? No momento que você executar o código, não vai ser gerado um erro. Mas às vezes pode ser alguma coisa que é, vai se tornar um erro, certo? Então, o recomendável é que você siga essas boas práticas, né, para evitar problemas e também para facilitar a leitura do código. E por fim, a gente vai ter o estilo de escrita de código, né? Que aí sim vai ser uma questão mais pessoal, mais de opinião, que principalmente usuários mais experientes, né, vão dizer, né, para usuários mais iniciantes seguirem no que se refere, né, à escrita do código, certo? Então, da mesma forma que no português, né, a gente vai ter vários escritores que vão ter o seu estilo próprio, no código de uma linguagem de programação, a gente também vai ter algo parecido. E aí, geralmente, né, essa questão de estilo, né, são detalhes, né, que geralmente quase nunca, né, vão interferir na execução em si do código, né? Geralmente, se você adota um estilo ou outro, o código no final do dia, né, ele vai gerar o mesmo resultado, independentemente do estilo. Então é realmente uma questão pessoal, opinativa, mas é interessante você ter, né, justamente um estilo e seguir ele, justamente para a gente ter clareza, né, sobre como que você organiza o seu pensamento em termos de código, certo? Aqui nesse curso, né, a gente vai tentar seguir o estilo e as boas práticas do PEP 8. Eu deixei aqui novamente o link para você ter a referência, certo? Então, dada essa conceituação inicial, agora vamos para a parte de como que você vai escrever código ali no Google Colab e executar ele. Então, você criou aqui um Jupyter Notebook. E você vai ter essa interface aqui que a gente já viu mais ou menos como que funciona as principais menus aqui e as opções que a gente tem aqui de configurações também, tá? Então aqui no Jupyter Colab, no Jupyter Notebook, através do Google Colab, né, a gente vai ter duas opções, né, de você inserir informações nesse arquivo. Você vai ter as células que são de código, que é essa daqui que já vem criada, né, que você clica aqui no botão código, ele te abre uma célula de código. Você vai ter também as células de texto, certo? Que você clica nesse botão texto, você consegue digitar aqui texto. A gente vai trabalhar principalmente nas células de código, tá? Mas as células de texto também são úteis para você justamente inserir texto, né? Também imagens e outros elementos que às vezes podem ser úteis, certo? Bom, como que você digita código aqui? É simples, né? Numa célula de código, vamos supor que você queira fazer um cálculo matemático aqui. Então você vai pedir para o Python somar 2 mais 2, certo? Então digitei 2 mais 2, e aí como que eu executo esse código, né, para justamente o Python calcular para a gente e retornar o resultado. Ou você aperta Ctrl Enter no teclado, ou você clica nesse botãozinho aqui de executar a célula no lado esquerdo aí da célula, tá? Então Ctrl Enter ou clica aí no botão. Na primeira vez, né, que você executar o código aqui no Google Colab vai demorar bastante, tá? Porque ele está se conectando lá, é como se o computador lá do Google, né, tivesse sendo inicializado. Então terminou de inicializar lá e agora sim executou o comando de Python e aqui está o resultado. Então 2 mais 2 igual a 4, certo? Você pode digitar, né, mais de uma linha de código, né? Aqui nessa célula só tem uma linha de código, mas se você quiser digitar mais de uma linha, né? Então 2 mais 2, 1 mais 1, 10 dividido por 2, e assim por diante, né? Você pode digitar várias linhas de código em uma mesma célula, certo? Aperta Ctrl Enter, por padrão o Google Colab vai te entregar aqui o último resultado, né? Do último código, né, que você colocou aqui na célula, tá? Então 10 dividido por 2, ele disse aqui que é 5. Se você quiser executar somente uma dessas linhas aqui que você colocou, né, basta você selecionar o trecho de código aí que você quer executar e apertar Ctrl Shift Enter no
no Windows, né? No macOS eu acho que vai ser um comando ali diferente, certo? E ele vai executar somente esse trecho aí que você destacou. Então, 1 mais 1 igual a 2, certo? Isso é interessante para você não precisar criar várias células, né? Para obter e ir obtendo, né, os resultados linha a linha, né? Então, você seleciona a linha, né? Aperta Ctrl Shift Enter e aí vai ter o resultado, certo? Porque por padrão, né? O Google Colab ele te entrega somente o último resultado, certo? Então é basicamente assim que você cria, né? Vai escrevendo os códigos e vai executando os códigos, certo? E aí vai ter uma questão interessante, né? Enquanto o Google Colab está executando os códigos, né? Você clica aqui no botão para executar, ele muda, né, o íconezinho aqui do botão, né, enquanto está em execução. Às vezes você pode, após ter clicado ali para executar, né, querer interromper essa execução, né? Às vezes você se lembra na hora de que o código está faltando alguma coisa, principalmente se for um código demorado, né? E assim por diante. Você pode querer parar a execução do código, né? E atualizar aqui o que você escreveu, certo? Então, no caso aqui de expressões matemáticas, né, acaba que a execução é bem rápida, então eu não consigo demonstrar aqui direito. Então você pode, para demonstrar essa questão, né, eu vou importar aqui uma biblioteca que ela serve para, vai ter uma funçãozinha ali que vai servir para a gente deixar o Python, né, como se fosse em hibernação. E aí nesse período que ele está em hibernação, que eu posso definir ali em segundos, né, o botãozinho aqui de interromper a execução ele fica visível para a gente de maneira mais prática do que aqui nas expressões matemáticas, tá? Então, vou importar aqui a biblioteca chamada time, certo? Comando import serve para importar bibliotecas, né? E aí nessas bibliotecas você pode utilizar ali os módulos, as funções que tem dentro delas, tá? Então, importei a biblioteca, vou criar aqui uma nova célula, vou utilizar da biblioteca time uma função chamada então time ponto para acessar as funções que tem dentro dessa biblioteca. Vou utilizar aqui uma função chamada sleep. Então, ó, tem essa função aqui, sleep. E aqui dentro dela eu defino que eu quero 10, quero que o Python hiberne, né, por 10 segundos, tá? E isso que vai ser só para demonstrar, tá? Esse botão aí de interrupção de código, tá? Então, vou clicar aqui para rodar, ó. E aí perceba ó, que ele está demorando mais, está contando aqui, ó, 3 segundos, 4 segundos. E esse daqui é o botão de interromper código. Então, quando eu clicar aqui, ele vai parar a execução do código, né, e vai me apontar aqui como se fosse um erro, tá? Não é um erro, né? Na verdade, eu só parei, né, a execução do código. Se eu clicar aqui para executar e aguardar a execução até o final, né, pelos 10 segundos, né, ele vai me aparecer esse sinal de verdinho aqui, né, de check, dizendo que está tudo certo, certo? Então, basicamente assim que funciona esse botão de rodar o código, né, e de parar a execução dele, certo? Às vezes pode ser útil para o seu dia a dia. Bom, em resumo é isso. Aqui eu coloquei todos esses detalhes, certo? Aqui a questão da interrupção de código, que às vezes pode ser útil. E aí vai ter a questão ali de um recurso do Google Colab, né, que é o autocompletar, certo? Então, a gente acabou de ver isso, né? Quando você vai utilizar uma função aqui no Python que vem aí de uma biblioteca, né? Isso vai ter bastante utilidade. Então, quando você digita ali o nome da biblioteca que você quer usar uma função e aperta o ponto, automaticamente ali o Google Colab ele vai te listar as funções que tem dentro dessa biblioteca à sua disposição. Então, se você apertar para cima ou para baixo as setas no seu teclado, você vai poder navegar entre as funções aí dessa biblioteca, certo? Então, por exemplo, eu quero utilizar essa função aí local time, que vai me apresentar a data, né, e a hora corrente do sistema operacional. Eu deixo ela selecionada, aperto o Tab, e aí ela vai me autocompletar, né, sem eu precisar digitar nada.
abre e fecha parênteses, né? Executa o comando, essa célula de código, né? Ctrl Enter, e vai me dar o resultado aqui, dia 24 de outubro de 2022. Então é bem interessante esse recurso autocompletar, né? Você sempre digita aí o nome da biblioteca, ponto. Se não aparecer nada, você aperta Ctrl espaço no Windows, né? Lá no macOS acho que vai ser Option, alguma coisa assim, espaço. E aí ele vai te aparecer aqui esse menuzinho suspenso, né, com as funções, tá? E aí você digita local, ou você pode ir digitando, né, local, e aí ele já vai te sugerindo aqui, aperta Tab, abre, fecha parênteses, e tá aí esse recurso, né, de autocompletar. Ele é bem útil no dia a dia, certo? Bom, além disso, por fim, né, a parte principal, na verdade, aqui do curso, tá a questão, né, de como você vai estruturar um código de análise de dados. Então, para você saber isso, a primeira coisa que você precisa saber é o que é código e o que é comentário, porque, né, são duas coisas que a gente utiliza bastante em um mesmo script, né, em um mesmo arquivo ali do Jupyter Notebook, certo? Então, para mostrar o que é código e o que é comentário, vou utilizar aqui como exemplo essa função print que a gente tem no Python, né, que serve para imprimir mensagens, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, essa aqui é uma célula de código, vou utilizar essa função print, ela imprime mensagem no console. Então, olá, mundo. Então, essa daqui é uma célula, né, uma linha numa célula que vai ter somente código. Se eu abrir aqui novas linhas e começar, por exemplo, essa terceira linha com um jogo da velha, ou hashtag, isso daqui, essa linha aqui dessa célula, ela não vai ser um comentário, ela não vai ser um código, na verdade, ela vai ser um comentário. Então, isso aqui é essa linha, vou colocar essa linha é um comentário, certo? E aí, se você executar, né, essa célula aqui, ela vai te entregar o mesmo resultado, correspondente ao único código que tem aqui nessa célula. Isso daqui vai ser um comentário. Da mesma forma, né, se você iniciar com uma hashtag e colocar depois da hashtag um comando de Python, isso daqui continua sendo um comentário, certo? Porque no início da linha, né, tem uma hashtag, certo? Então, lá mundo 2. Percebo que executando, ele vai me entregar o resultado disso daqui, porque isso daqui não é código, tá? Mas você ainda pode mesclar as duas coisas, né? Você pode colocar linha com código e comentário ao mesmo tempo. Então, para isso, você digita aí o código que você quer executar, e aí no final da linha, tá? Você digita hashtag e o comentário que você quer adicionar referente a esse código. Isso é bastante útil, né? Mais um comentário. Isso é bastante útil justamente para você, principalmente se você está editando um código muito grande, né? Um bloco de código muito grande. Os comentários são úteis, né, para você descrever brevemente, né, o que aquele código vai fazer. E aí você no futuro provavelmente vai achar isso útil, justamente porque a gente não vai se lembrar, né, de um código que a gente escreveu muito tempo atrás. E os comentários eles podem ser úteis nesse sentido. Então, vou colocar aqui, ó, Olá Mundo 2. E aí tá aí, ó, imprimiu Olá Mundo e Olá Mundo 2. Isso daqui vai ser um outro comentário, certo? Então, essa é a primeira questão que você tem que saber, né, para escrever aí um código estruturado de análise de dados, tá? E aí, o que a gente vai sugerir aqui para você estruturar esse código de análise de dados? A gente vai sugerir você usar, né, um modelo que a gente está passando aqui, tá? E aí, como é um modelo, né, não significa que ele deva ser utilizado, né, por você. Obviamente, é uma sugestão, mas não é uma regra. E também você não precisa seguir a risca, né? Você pode ir adaptando, né, conforme a sua necessidade, certo? Então, a gente já criou esse modelo previamente, ele vai ter essa cara aqui, com alguns blocos, né, dividindo
um script de análise de dados. Então, no primeiro bloco a gente tem a importação de bibliotecas, que você vai precisar para executar a sua análise de dados, né? Você vai precisar de várias funções, você vai importar as bibliotecas para usar elas. No segundo bloco a gente vai ter a importação dos dados, que é o que você vai precisar para dar início à sua análise de dados, certo? Então, vai ter um bloco de código aqui, ou vários blocos de código, né, para fazer a importação de dados, assim como também terceiro e quarto bloco para tratamento de dados e visualização de dados, tá? Então, esse aqui é o modelo que a gente sugere. E aí, como que você cria isso, né? A gente já deixou disponibilizado para vocês, tá? O arquivo, modelo .ipynb, mas para você criar, você abre um novo Jupyter Notebook, né? E aí você vai utilizar os dois recursos que a gente tem aqui, né? Que é texto e código, né? Então você cria aqui um bloco de texto e aí vai criar a sua primeira sessão. Então, para criar uma sessão ali, você pode utilizar o jogo da velha e escrever aqui um título de sessão. Isso aqui não vai ser um comentário, tá? Vai ser um título, né? Que vai ter referente a esse bloco de texto, né? Por padrão, se você escrever aqui qualquer coisa, isso daqui vai ser somente como se fosse um parágrafo, tá? Então, isso daqui é um parágrafo. E aí, se você colocar um jogo da velha e escrever uma palavra aqui depois, isso aqui vai ser um título, certo? Então, você consegue retrair e assim por diante. Funciona para a gente organizar, né, o nosso script, tá? Então, a primeira seção que a gente coloca, né, são bibliotecas. Bibliotecas. Falta um B. Tá aí. E aí, nessa seção, a gente coloca a primeira célula de código. Já veio aí de graça pra gente. E aqui a gente faz o que? A gente carregar bibliotecas, certo? E aqui vai os códigos para carregar as bibliotecas que a gente usualmente utiliza, né? Então, por exemplo, pandas. A gente vai precisar carregar, utilizar, né, na verdade, algumas funções da biblioteca pandas. Então, a gente importa a biblioteca pandas. Se a gente precisar de outras bibliotecas, a gente também importa aqui, certo? Na próxima sessão, a gente pode chamar de importação de dados. E aí a gente cria um bloco de código para importar dados, certo? Então, aí você pode dividir, né, criar subseções. Então, importar dados do IBGE. Faltou o jogo da velha. Importar dados do Banco Central, do BCB, e assim por diante, tá? E aqui vai o código, né? Então, código de importação, certo? Da mesma forma aqui. E aí os cores, né, propriamente dito, a gente vai tratar deles, né, nas próximas sessões. Aqui é mais a ideia geral, é você entender como que você estrutura esse script. Seguindo adiante, a gente vai precisar tratar, né, o tratamento de dados. Então, a gente vai precisar tratar os dados. Então, cria aí uma seção e um bloco de código e uma célula para tratar os dados. E aqui o código. E por fim, né, opcionalmente, de repente, pode ter outras seções também, tá? Você vai querer fazer a visualização de dados. E aí você cria mais blocos, né, para gerar, por exemplo, o gráfico de linha, certo? E assim por diante. Então é basicamente assim que a gente estrutura, costuma utilizar, né, esse modelinho para estruturar uma análise de dados, né? Então é bom ter um modelo assim em mente, né? E também você pode ir adaptando conforme a sua necessidade, certo? Então eu espero que tenha ficado claro todos esses pequenos detalhes aí. E agora nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais a fundo nessa parte de o que a gente vai colocar de código em cada uma dessas subseções desse script, certo? Então se ficar alguma dúvida é só entrar em contato lá no suporte na Mais Macro. Vou ficando por aqui e até a próxima.